Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Gessé Soares de Ciências e eu estou aqui hoje para a gente fazer uma correção das nossas apostilas, um comentário sobre os exercícios da nossa apostila, já fazendo aquela nossa revisão para recuperação. Vamos lá? A nossa primeira apostila, apostila de número 1, nós começamos os exercícios com uma discussão a respeito de plantas. A questão número 1 pedia para nós discutirmos os principais grupos de plantas e as suas principais características. Nós temos 4 grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As características mais importantes, galera: briófitas não têm vasos condutores e são plantas rasteiras. Pteridófitas, elas já têm vasos condutores. As gimnospermas são as plantas que possuem semente e as angiospermas, as plantas que vão possuir flores e frutos. Bacana? Na questão 2, nós temos duas imagens e, de acordo com o comando do exercício, nós precisamos identificar em cada uma das imagens o que está apontado, destacado nas imagens. Aqui na primeira, a gente tem na briófita, uma briófita, a indicação para mim desses dois pontos, A e B. Esses pontos A e B são justamente os meus pontos, esse pontinho A aqui, ó, bem interessante, e esse meu pontinho B são justamente a parte reprodutora das briófitas, que a gente chama de antera e oosfera. E na pteridófita, esse pontinho A aqui, que é esse pontinho laranja, a gente chama de soro, que são as partes responsáveis pela liberação dos esporos, os esporos que vão cair através do mecanismo de água para a germinação de uma nova pteridófita. Bacana? Na questão 3 e na questão 4, nós vemos os fatores externos sendo importantes na reprodução de dois grupos, briófitas e pteridófitas. Na questão 3, por que a água é muito importante na reprodução de briófita? Porque se não for a água, não acontece reprodução. Nas briófitas, as células, os gametas masculinos, eles precisam da água para se locomover até encontrar o gameta feminino. A mesma coisa vale para o vento. Só que agora, no caso do vento, nas pteridófitas, ele não leva os gametas. O vento ele vai levar o soro. E aí o soro é que vai promover a formação do prótalo, que vai gerar para mim os gametas reprodutores. Bacana? Na questão 5, que é um cladograma, nós precisamos colocar aqui quais são as origens evolutivas apontadas em 1 e 2. Origem evolutiva até acontecimento das gimnospermas. Nós temos aqui ó, as sementes, bacana, essa é a nossa resposta. E aqui para o 2 nós temos as flores e nós temos os frutos. Então nós temos flores e frutos aqui nessas evoluções. Questão 6. As gimnospermas apresentam duas estruturas, os estróbilos. O que são essas estruturas e qual a sua importância nessas plantas? Os estróbilos, galera, são justamente os órgãos responsáveis pela produção dos gametas sexuais. E a importância está ligada com a reprodução dessas espécies nesse grupo de plantas. Na questão 7 a gente fala da importância das sementes. E a semente ela tem duas funções. Primeira, proteger o embrião. E segunda, ter uma reserva de alimento para esse embrião poder se desenvolver. Então nós temos essas duas importâncias para as sementes. Na questão 8, nós temos um comentário a respeito das angiospermas. E aí a questão 8 ela pede para que a gente fale de forma um pouco mais superficial a respeito da reprodução das angiospermas. Então como que acontece? Tudo depende da flor. É a flor quem é responsável pela reprodução das angiospermas. Então a flor ela tem o órgão masculino, o órgão feminino, propriamente diferenciado, e a partir da polinização, que são principalmente insetos, abelhas são os principais, levam o pólen que contém o gameta masculino até a parte feminina, fazem essa polinização. A partir do momento que o gameta masculino adentra o tubo polínico, que é o nome da estrutura específica, aonde ele desce até encontrar a osfera, a gente tem o surgimento do embrião, forma a primeira semente, e depois a planta, a flor, ela vai
formar o fruto, vai formar cada parte dos frutos, como a gente conhece, e é assim que acontece a reprodução de uma angiosperma. Questão 9, uma questão importante, foi uma questão que também foi cobrada na prova, é a respeito dos agentes polinizadores. O que são agentes polinizadores? São os agentes responsáveis por levar os grãos de pólen e espalhar esses grãos de pólen de uma planta. No caso das gimnospermas, o agente polinizador é o vento, e no caso das angiospermas, o agente polinizador são insetos, pássaros. O vento também pode contribuir, mas mais especificamente insetos e pássaros, tá bom? Na questão 10, quais são os dois principais mecanismos utilizados pelos animais e a diferença entre esses mecanismos? São as reproduções sexuada e assexuada. Reprodução sexuada envolve troca de gametas e reprodução assexuada, eu não tenho a troca de gametas, nós não temos a cópula, tá bom? E já que a gente fala de reprodução sexuada, que é o assunto da questão 11, por que ela é amplamente utilizada? Primeiro, é uma reprodução mais simples e é uma reprodução que permite a variabilidade genética. E é graças à variabilidade genética que esses grupos de animais que fazem reprodução sexuada conseguem evoluir no ambiente e com isso sobreviver. Então tem a ver com essa questão de evolução, tem a ver com essa questão de sobrevivência. Bacana? Falando da reprodução sexuada, vamos diferenciar os desenvolvimentos. Desenvolvimento interno, ele acontece dentro do organismo da mãe, o externo fora do organismo da mãe. Desenvolvimento direto. O que é um desenvolvimento direto? É quando o organismo adulto ele é uma reprodução maior do filhote. Já o desenvolvimento indireto é quando o organismo passa por um processo de metamorfose, que nem a borboleta. É uma lagarta e aí quando ela vira um inseto adulto, ela passa a ser a borboleta. Bacana? A questão 14, agora a gente fala especificamente do nosso organismo humano, explicando como as ações hormonais e do sistema nervoso agem no nosso desenvolvimento. O sistema nervoso e o sistema hormonal, eles atuam em conjunto, tá bom? Então, o cérebro é que organiza a formação dos hormônios, a produção e liberação dos hormônios. E aí, em uma determinada idade, quando acontece o amadurecimento sexual, o cérebro ele começa a enviar os estímulos para a produção de hormônios sexuais. E aí a parte da hipófise e do hipotálamo respondem a esse estímulo, produzindo os hormônios sexuais e tendo todo o desenvolvimento durante a puberdade. Os principais hormônios são os hormônios sexuais, no caso das mulheres, progesterona, no caso dos homens, a testosterona. Bacana? Além desses hormônios, nós temos outros hormônios que regulam, por exemplo, quantidade de açúcar, que é o hormônio da insulina. Bacana? Hormônios relacionados com processos digestivos, hormônios como o GH, que é relacionado ao crescimento de uma pessoa, tá? No caso específico, eram hormônios sexuais. Então, nós temos o masculino, que é a testosterona, e no feminino, que a gente tem a progesterona e o estrógeno. Esses são os dois hormônios, bacana? E eles são justamente estimulados pela produção do FSH e do LH, que são o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Bacana? Esses hormônios eles agem nas mulheres nos ovários e nos homens nos testículos, e é a partir dessa ação que a gente tem a produção dos hormônios sexuais. Bacana? E a região da hipófise que eles são produzidos, como está perguntando na questão 16, é justamente a região final da hipótese. É por essa região em que eles são induzidos à sua produção. Bacana? Na questão 17, a gente fala um pouquinho de puberdade, e aí, fisicamente, a puberdade ela tem alguns aspectos. Nos homens, por exemplo, engrossamento do voz, o desenvolvimento de músculos, aparecimento de pelos pubianos. Nas mulheres também tem os pelos pubianos, tem aumento dos seios, tá ok? Então a gente tem essas características. Isso são características físicas. Nós também temos características emocionais, como alterações de humor, alterações na aceitação do corpo também, tá bom? Tem todas essas questões de alterações
ligadas à ideia da puberdade, tá bom? Na questão 19, nós temos uma questão específica, onde é necessária a descrição de cada componente, tá bom? No caso do sistema genital masculino, nós temos pelo menos esses 3 componentes: testículos, o reto, bacana, e também internamente os ductos deferentes, que é onde passam os hormônios sexuais, onde passa todo espermatozoide produzido. Para as mulheres, nós temos que destacar principalmente a parte do útero, tá bom? Os ovários e a região final, que é a parte final, que é a parte da vagina, a parte da vulva. Bacana? Na questão 20, uma questão específica para o ciclo menstrual, era necessário a gente colocar as 3 fases do ciclo menstrual. A fase pré-ovulatória, a fase da menstruação e a fase pós-ovulatória. Tudo isso ligado com a liberação do óvulo pelo ovário, tá bom? E o processo de amadurecimento. A fase pré-ovulatória é a fase de toda a preparação, então os ovários produzindo os óvulos para serem liberados inicialmente, um óvulo que não é maduro. A fase da menstruação, quando esse óvulo vai amadurecendo, e a fase pós-ovulatória, quando o óvulo que não é fecundado, ele precisa ser eliminado. E isso acompanha o processo de aumento ou diminuição da espessura das paredes uterianas, tá bom? Na questão 21, a gente já começa a falar de métodos anticoncepcionais, falando principalmente em questões de métodos físicos, tá bom? E na questão 21, a gente tem a parte da liberação do óvulo. Então, a liberação do óvulo, ela vai acontecer basicamente em torno depois do 7º dia. O primeiro dia que data o ciclo menstrual é o período da menstruação. Então, contados 7 dias, em média, é o período da liberação do novo óvulo produzido pelos ovários, tá bom? Na questão 22, trabalhando a ideia dos hormônios com relação à liberação dos óvulos. Vamos só marcar aqui, né? Para você colocar bonitinho aí na sua folha de resposta. Na questão 22 nós temos a menstruação é um processo que ocorre o desprendimento do endométrio e sua eliminação junto ao sangue através da vagina. Esse processo ocorre quando os níveis, vamos lá, LH e FSH, LH aumenta e FSH diminui. Vamos lá. Os hormônios atuantes, eles vão trabalhar em ciclos opostos, bacana? Enquanto um aumenta, o outro necessariamente vai estar numa taxa inferior, tá? Só que em ambos os casos, a ideia da produção dos ovários tem a ligação direta com os hormônios produzidos por eles. Não necessariamente o LH nem o FSH, e sim com a progesterona e o estrógeno. Então tem a ver com a ideia do aumento desses hormônios. Nesse caso, a menstruação ela se inicia com o aumento da progesterona e também com uma diminuição da quantidade de estrógeno. Então, na nossa questão 22, nós teríamos isso daqui. Essa parte aqui, tá bom? A questão 23 a gente acabou de comentar das fases pré-ovulatória, pós-ovulatória e a parte da menstruação. E aí, a partir da questão 24, a gente já fala um pouco dos métodos contraceptivos e das ISTs. Então, olha só, os métodos contraceptivos, nós temos camisinha, pílula anticoncepcional, nós temos o DIU, e são os principais, tá bom? Além disso, tem processos um pouco mais invasivos, com os processos cirúrgicos, né? Que a gente tem o processo da vasectomia nos homens, da laqueadura nas mulheres, que também funcionam como métodos contraceptivos, tá? E aí, nesse caso, e aí já entrando no comentário na questão 25, onde a gente fala dos preservativos e do diafragma, eles são chamados de barreiras físicas porque eles impedem que o sêmen, durante a ejaculação masculina, entre para o útero e aí faça a fecundação no óvulo liberado pelos ovários da mulher. Então a gente tem essa ideia aqui. Questão 26. E junto com a questão 27, 26 e 27, há uma discussão a respeito do uso de anticoncepcionais.
Lembrando que o uso, pessoal, sempre tem que ser sob orientação médica. O médico é quem vai orientar qual é o anticoncepcional adequado com relação à carga hormonal, com relação ao tipo de hormônio sintético. E aí vale lembrar já na questão 27 que essa é a ideia dos anticoncepcionais, dos hormônios sintéticos que são usados na produção dos anticoncepcionais. Então, esses hormônios sintéticos, eles são hormônios que imitam a ação tanto do estrógeno quanto da progesterona, bacana? Tanto do estrógeno quanto da progesterona. E isso vai inibir necessariamente perdão, do LH e do FSH e vai inibir a produção de estrógeno e progesterona. Então, por exemplo, na questão 7, a nossa resposta vai ser a letra D. Eles vão inibir a produção do estrógeno e progesterona e por isso por isso na mulher não vai ter a parte da ovulação. A diferença de DST para IST é porque algumas doenças elas precisam ter sintomas e nem toda IST, que agora a gente chama de infecção sexualmente transmissível, não apresentam sintomas. Muitas das ISTs, a pessoa passa por anos sem uma ação com sintoma de uma determinada infecção, coisa, por exemplo, igual a AIDS, a herpes, o HPV. A pessoa às vezes está com o vírus que provoca IST, mas não apresenta nenhum sintoma. Então é por isso que tem essa mudança nessa nomenclatura aqui. Bacana? Ah, e por último, na questão 30, a gente tem a discussão a respeito do HIV, então a discussão a respeito da AIDS. A principal forma de transmissão é através de contato sanguíneo, seja por relações sexuais, transfusão de sangue, até mesmo de forma indireta pela mãe, na amamentação ou durante o parto, tá bom? E para diminuir esses casos, então, principalmente nas relações sexuais, usar os métodos contraceptivos, principalmente camisinha, tá bom? Um controle nas transfusões de sangue, não compartilhar seringas e no caso de mães de gestantes que já têm o diagnóstico dessa IST, um pré-natal todo controlado pelo médico para que durante o parto e também para que durante a amamentação o recém-nascido, o bebê, não sofra uma infecção pela IST. Fechado? Então essas são as ideias que a gente tinha nessa apostila para a gente trabalhar nessa revisão. Tá bom, galera? Grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau, hein?